Você já parou para pensar que a sua própria mente te enganou a vida inteira, fazendo você acreditar em coisas que nem mesmo são reais, que nem estão acontecendo de verdade, mas que ela faz você pensar que está acontecendo. E você sempre cai nas enganações da sua mente e nas mentiras dela como um patinho tolo, cara, caindo em uma armadilha, só para depois perceber que você sofreu à toa porque nada aconteceu. No vídeo de hoje, cara, vou falar sobre como escapar das armadilhas da sua mente, deixando de ser um escravo dela para o seu senhor e rei. A própria mente, cara, ela já te fez sofrer mais que qualquer outra coisa e pessoa nesse mundo, inventando ideias enganosas e mentiras, de forma que você acredite e age de acordo a ela devido à sua identificação com ela, achando que você é ela. Cara, você já parou para pensar que a maioria das coisas que a sua mente tenta fazer você acreditar não tem sentido nenhum, não é condizente com a realidade, você acaba sofrendo muitas das vezes, mano. E a maioria das vezes, 90% ou mais, esses pensamentos nunca acontecem. E devido a você ser muito identificado com a sua mente, com inúmeras ideias que surgem nela aleatoriamente o tempo todo, por achar que você, seus pensamentos, você cai nas armadilhas e mentiras, enganações da sua mente o tempo todo. Mas aí que tá, meu brother. Você não é seus pensamentos, você é consciência que os percebe e os observa. A partir de hoje, mano, pare de tratar seus pensamentos que nem se fossem parte de você, e sim como se fosse uma outra pessoa que estivesse conversando com você, dando aquelas ideias, tá ligado? Porque se você começar a pensar dessa forma, não vendo mais seus pensamentos como parte de você, e sim como algo externo, fora de você, você para de cair nas armadilhas da sua mente. Você aprende a separar o que é seu de fato e o que não é, tá ligado? Ou seja, seus pensamentos inconscientes involuntários e os pensamentos conscientes voluntários, que são pensados por você de forma consciente, por conta própria, porque você escolheu pensar nisso, e não porque eles simplesmente surgiram do nada em sua mente e você simplesmente reagiu a eles, porque achou que eram seus. E tudo que você precisa fazer, mano, quando um pensamento desse surgir em sua mente, é observá-lo para saber se ele é mesmo seu ou não. E sempre que a sua mente tentar prender você em uma armadilha, tentando fazer você acreditar em algo que te causa medo, desesperança e etc., você só precisa identificar se esse pensamento é consciente ou não, se é seu ou não, se tem sentido ou não, e dar uma resposta correta a esse pensamento. E essa resposta pode ser simplesmente a sua indiferença, mano. Porque você já o analisou e sabe que ele não é seu, que ele não tem sentido e não condiz com a realidade. E por isso, simplesmente ignore ele, fazendo o mesmo com todos os outros pensamentos de natureza intrusiva que surgirem em sua mente. Responda a eles que nem se fosse uma outra pessoa e não como se estivesse respondendo a si mesmo. Saiba separar os pensamentos que não são seus dos que são. Todos os dias, na cabeça de todo mundo, cara, surgem bilhões de pensamentos e nós simplesmente reagimos a esses pensamentos e às emoções geradas por eles, pela nossa identificação com eles, sem questionar de fato, porque desde pequenos ouvimos das outras pessoas que somos a nossa mente, nossos pensamentos, e não, mano. Você não é seus pensamentos, você é consciência, o observador dos pensamentos, o que escolhe e seleciona, e não os pensamentos. E todo mundo que já iniciou esse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, está careca, cara, de saber disso. Porém, muitas pessoas ainda continuam sendo escravizadas pela sua identificação com as suas mentes. E por isso achei necessário fazer esse vídeo aqui para você, porque se você está me assistindo até aqui, provavelmente você deve ter algum problema de controle mental e gerenciamento mental e quer aprender a gerenciar e controlar melhor sua mente e o fluxo de pensamentos que surgem nela. Às vezes eu mesmo, cara, passo por isso sem perceber, principalmente em dias difíceis. A nossa mente acaba se tornando uma torneirinha de pensamentos negativos e intrusivos. E nesse momento, você tem que usar todo o poder da sua mente consciente para não deixar se levar por esses pensamentos
que a sua mente cria, porque ela distorce as coisas, ela aumenta as coisas, ela cria coisas que nem existem, tá ligado? E provavelmente nunca existirão. É como se a sua própria mente, mano, tivesse vida própria. E por esse motivo que eu disse que você deve tratar ela como se fosse uma outra pessoa que não seja você, e tratar ela como se fosse literalmente uma pessoa chata e mentirosa, que só fala asneira. E gente assim, a gente não troca ideia. Você simplesmente ignora, porque não agrega nada em sua vida. E quando você continuar dando ouvido para tudo que a sua mente te disser e não conseguir dar respostas conscientes para ela, você vai continuar sofrendo, cara, como um escravo nas mãos dela. Você tem que aprender, mano, a pensar por si mesmo, conscientemente falando, aprender a analisar seus pensamentos e ver se eles têm algum sentido, se eles são condizentes com a realidade. Porque, como eu disse antes, é como se a sua mente tivesse vida própria. E isso significa que a mente, ela mente, cara. Isso mesmo que você acabou de ouvir, a mente, ela mente. Se você for parar para pensar, a maioria dos pensamentos que surgem em sua mente nunca seriam pensados conscientemente por você. Eles surgem assim do nada, cara. É como se alguém tivesse enviado eles para você. Todos nós podemos usar a parte consciente das nossas mentes e aprendemos a escolher e não mais simplesmente reagir. Não apenas a estímulos externos, mas a estímulos internos também. Muitas pessoas usam o poder da mente consciente para pensar somente em relação a estímulos externos. Não devemos usar esse poder da consciência apenas para racionalizar, escolher nossas reações aos estímulos externos, o que as outras pessoas pensam ou deixam de pensar a nosso respeito, o que elas falam ou deixam de falar, as perguntas e respostas delas, mas para pensar por conta própria a respeito dos nossos próprios pensamentos e racionalizar todas as ideias que surgem em nossas mentes antes de simplesmente aceitá-las e reagir a elas. Temos que criticar e duvidar dos nossos pensamentos, ao invés de simplesmente aceitá-los. Isso é estar consciente, irmão. É saber que você tem o poder de escolha, que você pode controlar o fluxo de pensamentos que surgem em sua mente, sabendo separar o que é um pensamento consciente de um pensamento inconsciente, sabendo dar respostas conscientes para a sua mente, ao invés de simplesmente reagir a ela e aos seus pensamentos, sem antes filtrá-los. Assim você conseguirá se livrar das armadilhas da sua mente, que te prendem, sabe, em um cativeiro mental, fazendo com que você haja dessa forma que age e acabe pagando preço por isso, sofrendo muitas das vezes por nada a vida inteira, sofrendo por uma ilusão que é criada pela sua mente. Se você não aprender, cara, por si mesmo, não apenas em relação aos estímulos externos, mas em relação aos estímulos internos também, que surgem dentro da sua própria mente, você sempre será um escravo e refém dela, uma vitimazinha presa em seu cativeiro, porque é isso que sua mente tenta fazer por você o tempo todo, mano. E você precisa se desvincular dela, porque você não é ela, velho. Se você vive a sua vida achando que você é sua mente, você está muito equivocado e distante de si mesmo, brother. Se você fosse a sua mente e os seus pensamentos que surgem nela sem você querer, você conseguiria pará-los quando você quisesse, que nem se tivesse um botãozinho de liga e desliga, tá ligado? Mas como não é assim, não existe um botão ou algo parecido, e esses pensamentos vêm, cara, sem você querer solicitá-los, e se você não os controla, e eles surgem no seu campo mental sem você querer, porque você sabe que conscientemente, que querendo, por vontade própria, você não iria pensá-los, então isso significa que não são seus. E quando você pensa às vezes, pô, mano, por que eu estou pensando nisso? Você não está pensando nisso, velho. Esse pensamento simplesmente surgiu do nada e você se identificou e caiu em sua armadilha. Então está sofrendo por ele. E como eles veio do nada e você não os pensaria conscientemente, você já sabe o que isso significa, né, irmão? Que esses pensamentos não são seus. Eu não sei de onde eles vieram ou de quem são, mas de uma coisa eu tenho certeza, cara. Eles não são seus. Não tema mais esses pensamentos, cara. Você não precisa ter medo deles. Quem é que manda em sua mente é você e não ela em você. A mente consciente que observa e escolhe tudo é que cria a sua realidade de acordo com a sua vontade.
Controle seus pensamentos, que você controlará por consequência disso também as suas emoções, porque a identificação com eles que fazem que você se sinta mal assim. E assim como você não é seus pensamentos, você também não é suas emoções geradas por eles. Apenas se controle e se domine, que tanto, cara, a realidade interna quanto externa, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você realmente quer, conscientemente falando. Isso não acontece apenas com você ou comigo, mano, mas com todo mundo. Então, aprenda a mostrar para sua mente quem é que manda e quem decide as coisas aqui. Você é a consciência, o rei da sua mente, e ela a sua escrava, a sua ferramenta que você usa para fazer o que você quiser e não o contrário, tá ligado? Então, esse foi o vídeo. Desejo que ele tenha te ajudado de coração, mano, e que tenha feito sentido para você. E agora eu quero que você comente aqui a sua opinião abaixo nos comentários, queria responder o seu comentário. Um forte abraço, te desejo sucesso, tamo junto, fui!